tudo bem com vocês? Meu nome é Divanira Leal. Eu estou aqui para fazer minha aula de hoje sobre os fenômenos naturais e impactos ambientais. Mas o que é um fenômeno natural? Um fenômeno natural ou desastres naturais são eventos que ocorrem na natureza por conta das razões naturais e não ocasionada por atividade humana, né? Não tem nada a ver com as atividades humanas. Já os impactos ambientais ou desastres ambientais são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas. Então, essa é a diferença. O fenômeno natural é da natureza e os impactos ambientais são as atividades feitas na natureza, no meio ambiente, que provocam esses desastres. Então, vamos ver aí o que são fenômenos naturais, um conceito básico. É um acontecimento não artificial, ou seja, ocorre sem a intervenção humana e nota-se que as ações humanas, por exemplo, um automóvel em andamento, por exemplo, continua sempre sujeito às leis naturais, contudo, não são considerados nesse sentido fenômenos naturais, já que depende da vontade humana, né, de uma pessoa para dirigir o automóvel. Então, os fenômenos naturais podem influenciar na vida humana. Então, a gente vai ver algum exemplo de fenômenos naturais. Enquanto o homem persegue sua própria existência, a natureza segue proporcionando fenômenos. Então, a gente tem a imagem de um vulcão. Então, os vulcões são estruturas geológicas através das quais substâncias do interior da Terra são expelidas por meio de uma abertura. Com isso, a abertura é chamada de fendas, e com isso as fendas são abertas pela atividade vulcânica no interior da Terra, rompendo o bloqueio de rochas mais frágeis e assim expele o magma e os gases do interior, no exterior, aliás. E o magma é um material pastoso que sai de dentro do vulcão. Aí a gente tem outro exemplo que é a neve. A neve é um fenômeno natural, capaz de formar paisagem, ao mesmo tempo fascinante, né, lindas, deslumbrantes, mas também são angustiantes. Basicamente, acontece quando a temperatura está mais de 20 graus abaixo de zero. Assim faz com que se formem os cristais nas nuvens, que se juntam no percurso até o solo e voltam a ficar congelados. Nós temos outro exemplo de fenômenos que são os raios. Os raios, eles fazem parte do conjunto dos fenômenos naturais. É uma descarga de energia, né? Uma descarga elétrica que chega a atingir a 125 milhões de volts lançada na Terra e logo é capaz de gerar grandes estragos, como abrir valas no chão, né? A gente vê também um outro tipo de fenômeno natural, que são os terremotos. Os terremotos, eles são os mais temidos pelo homem, né? Que são capazes de destruir cidades inteiras. Em suma, os terremotos são gerados por uma falha geológica decorrente de movimentação das placas tectônicas e da formação das rochas. Além dos tremores, o terremoto pode abrir fendas na terra, como o vulcão também abre, né? Dependendo da temperatura. Então, a gente tem um outro exemplo que é a pororoca, as pororocas. A pororoca é um fenômeno natural causado pelo encontro do rio com o mar, cuja principal característica é o estrondo entre duas massas de água e a formação de ondas. Temos também agora falar sobre o impacto ambiental, os principais problemas ambientais. O que é o impacto ambiental? É uma alteração no meio ambiente por determinada ação ou atividade do homem, humana, né? A gente tem aí uma das atividades humana é a poluição. O que é poluição? É qualquer alteração físico-química ou biológica que venha desequilibrar um ecossistema e é um agente causador desse problema, são os poluentes, né? Que a gente encontra na água, no ar. E aí, como já era previsto, os principais poluentes, eles têm a origem da atividade humana. A indústria, por exemplo, é a principal fonte dela, ela gera resíduos
que podem ser eliminados de duas formas, tanto no ar, né, na atmosfera, como na água. Como é que ocorre na água? Essa opção de desgaste de dejetos é mais barata e mais cômoda. Infelizmente, os resíduos são lançados geralmente em recursos hídricos, né, na água, utilizando como fonte de água para o abastecimento público. Então, os esgotos, por exemplo, que caem nos rios ou desgastado, ele é descartado no mar. Então, esse problema polui a água, né? E aí os moradores daquele local, como no rio, os peixes, no mar, os moradores de lá, os golfinhos, os peixes também, eles vão ter uma água poluída. E a gente também que vai ingerir a água se contamina. Então, e na atmosfera? A atmosfera é a eliminação de poluentes e dessa forma só é possível quando os resíduos estão no estado gasoso, né? Porque aí se junta com o ar. Um fator também muito de impacto é o fator hídrico na água, né? Um dos fatores mais preocupantes são os hídricos, como o problema da escassez e o uso excessivo da água, né? A gente gasta muita água e isso causa um impacto. Então, eles estão sendo considerados como as questões mais graves. É preciso fazermos o uso consciente da água, economizar água. Nós temos também a seca, que é um fenômeno climático causado pela insuficiência de precipitações ou chuva numa determinada região por um período de longo tempo ou de um tempo muito grande. Esse fenômeno ele provoca um desequilíbrio hidrológico. Normalmente, a ocorrência da seca ultrapassa por um longo período de tempo. A diminuição do volume de água é considerado um dos maiores desastres ambientais e humanos da história. A gente vai ver aí um problema também em relação à água, né? As cheias ou inundações. As cheias são fenômenos naturais, extremos e temporários, provocados por precipitações moderadas e permanentes ou precipitações repentinas e de elevada intensidade. Esse excesso de água faz aumentar a água, originando inundações nos locais onde às vezes a pessoa joga lixo e aí as galerias ficam entupidas e essa água, quando chove, não tem como escorrer e fica inundado o local. Nós temos também um problema que é o desmatamento. Atualmente é um desafio, um dos maiores desafios da humanidade. Ele é crescente em muitas regiões do planeta, é retirado da cobertura vegetal, tem preocupado o mundo todo, né? Esse problema do desmatamento, também chamado de desflorestamento. Consiste em quê? Na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Né? O desmatamento, ele causa a poluição, né? Porque quando você corta uma árvore, o gás que está lá no tronco, né? O gás carbono, ele é liberado no ar. E nós temos também um conceito sobre os impactos ambientais, né? O que é um impacto ambiental? Qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente que provocará um impacto ambiental. Esse impacto ambiental, no entanto, pode ser positivo ou não, né? Infelizmente, na maioria das vezes, ele é um impacto negativo. Acarretado por quem? Pela degradação, pela poluição do ambiente e outros fatores. A gente vê aí um impacto ambiental negativo, que é no meio ambiente que está relacionado o aumento de veículos automotores ou automotivos, né, que é utilizado o responsável pelo recurso, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Então, nós percebemos aí, portanto, que não são apenas as empresas que afetam o meio, né? São as pequenas atitudes que são provocados os impactos diretamente no ambiente. Dentre dos principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, a gente pode citar, né? A gente tem uma imagem aí de um lixo. Então,
que provoca o quê? A diminuição dos mananciais, a extinção de espécies, inundações, as poluições, né? As mudanças climáticas também são um impacto ambiental, destruição da camada de ozônio, agravamento do efeito estufa e destruição dos habitats, né? Do local onde vivem as espécies. Isso acarreta, consequentemente, com o aumento do número de doenças afetando a nossa qualidade de vida, né? Porque com o lixo pode aparecerem várias doenças. E a gente tem uma imagem aí do impacto causado pelo homem, né? Que é o derramamento de óleo no mar, onde atingiu várias espécies. Atualmente, o planeta ele enfrenta fortes sinais de transição, onde o homem está revelando seus conceitos sobre a natureza. Essa conscientização da humanidade está gerando novos paradigmas, determinando novos comportamentos, exigindo novas providências na gestão de recursos do meio. Então, isso é fato, né? Todo mundo se preocupa com o meio ambiente, mas a gente tem que pensar na preservação. Nós podemos contribuir como? Como é que a gente pode ajudar a diminuir esse impacto ambiental no meio ambiente? Né, para tirar o negativo, economizando a água, evitar o consumo exagerado de energia, separar o lixo, reciclando, né, separando através do lixo orgânico, hospitalar, a lata, né, o alumínio. E também a gente pode diminuir o uso de automóveis, consumir só o necessário, evitar compras compulsivas, né, geralmente a gente tem uma coisa mais, por exemplo, uma roupa, mas a gente tem que comprar outra porque aquela já não é mais nova, né? Então isso é uma compra desnecessária. E utilizar os produtos ecológicos biodegradáveis, não jogar lixo na rua, né? Não jogue os objetos fora e também não jogue fora objetos e roupas que você não usa mais. Você pode optar para fazer umas doações, né? Porque às vezes a gente não gosta da roupa, mas a gente pode doar. E aí, com essas atitudes simples, nós podemos diminuir o efeito no meio ambiente. Agora, pense nisso, porque a sua contribuição é necessária para diminuir esses impactos ambientais. Então, eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula sobre os impactos ambientais e os fenômenos naturais e até a próxima aula.